queridos, eu sou o professor Carlos Sbrovel. Estaremos trabalhando na aula de hoje com polinômios, equações algébricas, iniciando com relações de Girard. Vamos lá. Olha só. No século XVII, 1629, o matemático Albert Girard publicava em obra intitulada Invention nouvelle en l'algèbre. Nela mostrava relações importantes envolvendo raiz e coeficiente de uma equação algébrica. Então, já quero deixar bem claro que as relações de Girard trabalham com as relações entre raízes e coeficientes. Elas são conhecidas por isso como relações de Girard. Então vamos lá. Se eu tenho um polinômio do segundo grau, ax² mais bx mais c, lembrando que esse a é diferente de zero, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das duas raízes é c sobre a. Isso aqui, meus queridos, dá para demonstrar usando o teorema da decomposição, tá bom? E para um polinômio de grau 3, qual é a soma das três raízes? Menos b sobre a soma do produto 2 a 2, c sobre a, e o produto das três menos d sobre a. Observe que a gente começa sempre com a soma individual, soma simples das raízes, menos b sobre a. Aí a soma do produto 2 a 2, c sobre a. Aí, produto 3 a 3, né, menos d sobre a. Vai alternando o sinal e trabalhando com todos os coeficientes. E polinômio de grau 4. É lógico que você pode estender isso para um polinômio de grau qualquer, grau n, tá? A soma das quatro raízes menos b sobre a soma do produto 2 a 2, c sobre a soma do produto 3 a 3, menos d sobre a, e o produto das quatro, e sobre a. Beleza? Olha só, vamos aplicar essa ideia aí. Olha só o que ele fala aí para nós. Item número 1. A única raiz real do polinômio x² menos 1 é x igual a 1. Meus queridos, olha só, aqui nesse item número 1, né, você vai pegar x² menos 1 igual a zero. Tem várias maneiras de resolver isso aqui. Ó. Se você pegar, ele quer que x² seja igual a 1 positivo. Meus queridos, você tem de cara o x igual a 1 positivo, x igual a 1 negativo, você já tem. Então, como ele diz que a única raiz real é essa, então o item já está errado. Se você quiser, você poderia resolver assim. Ó. Isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Então, ficaria x² menos 1 vezes x² menos 1. Desse primeiro aqui, teríamos x² mais 1 igual a zero. Quer dizer que x² é igual a menos 1. Daqui você tem que x' é igual a o menos 1 aí ao quadrado, i positivo, né? E x duas linhas menos i. Lembrando que um polinômio, quando você tem uma raiz complexa, seu conjugado também será raiz. Aí você teria também, tá? Daquela segunda parte ali, ó. Né? Naquela segunda parte ali, x² menos 1 igual a zero. Ou seja, x² igual a 1. E aí as possibilidades que você tem, mais x três linhas, 1 positivo, x quatro linhas, 1 negativo. Então, as quatro raízes aí que nós temos. Tem somente 1 como raiz real? Não, por isso que o item está errado. Vamos agora para o nosso item número 2. Olha o que fala aí o nosso item número 2. Se as três raízes a, b e c da equação são tais que a mais b é igual a c, então pode-se afirmar que m é igual a menos 4. Meus queridos, a soma dessas raízes, a mais b mais c, é igual a menos b sobre a. Né? O b aí é 2, então menos 2 sobre a, que é 1. Ele falou que o a mais b, esse carinha aqui, é c. Isso quer dizer, então, que 2c é igual a menos 1. Né? Que 2c é igual a menos 2. Então, quer dizer que o c é igual a menos 1. Uma das raízes. Se essa é uma das raízes, o que significa a raiz em um polinômio? Significa
que quando você substituir o x por aquela raiz, quer dizer, então, que vai zerar, vai satisfazer aquela igualdade. Menos 1 ao cubo é menos 1, aqui vai ficar 2 positivo, menos m, menos 2, igual a 0. Nós temos 2 menos 2, que é 0, o m passa para lá, m é igual a menos 1. Foi isso que ele disse no item? Não. Então, isso quer dizer que esse item número 2, ele está errado. Beleza? Observe que usamos aí relações de Girard. Próxima questão, também da Universidade de Brasília. Considere que a figura abaixo represente o gráfico de um polinômio do terceiro grau, de coeficientes reais. Com base nesse gráfico, julgue os seguintes itens a respeito desse polinômio. Primeiro, meus queridos, esse ponto onde corta aqui é uma raiz. Aqui você tem uma raiz dupla, porque ele tangencia. Por que eu sei que é raiz dupla? Porque ele é do terceiro grau. Já tem uma aqui, só pode ser duas aqui, né? E aqui é onde corta o eixo y, beleza? Olha só, meus queridos. Usando o teorema da decomposição, lembra? Nós temos que P de x é igual a x menos x', x menos x duas linhas, x menos x três linhas, beleza? Então, isso quer dizer ó, que o nosso P de x vai ser igual a primeira raiz lá é o menos 3, então x mais 3. Lembrando, aquele 5 ele vai ser a raiz dupla. Por que ele vai ser raiz dupla? Porque quando tangencia, essa raiz vai aparecer aí aos pares. Tudo bem? Vai aparecer aos pares, tá? Então, vamos lá, ó, dando continuidade aí. A, né? Vezes. Aí você me pergunta, como que nós vamos encontrar, então, esse Azinho? Aí você vai pegar um ponto, um outro ponto. Você conhece o P de 0, né? Você conhece lá o P de 0. O P de 0, segundo o gráfico lá, é menos 7. Quem é o P de 0? Substitui lá, vai ficar A vezes 3, vezes menos 5, vezes menos 5, que é igual a menos 7. Isso quer dizer que o nosso A vai ser igual a menos 7. Isso aqui ó, vai ficar positivo, né? Sobre 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Quer dizer, então, que o nosso polinômio, P de x, ele vai ser igual a menos 7 sobre 75 vezes x mais 3 vezes x menos 5 vezes x menos 5. Pode deixar ele assim, não tem problema, tá? Vamos agora para os nossos itens. Olha o que fala aí no item de número 1. Esse polinômio possui pelo menos uma raiz complexa com parte imaginária não nula? Errado. Por quê? Olha só, se ele tangencia, ele tem raiz, né, de multiplicidade par. Se ele só corta, a multiplicidade é ímpar. Como você tem uma polinômio de terceiro grau, então aqui só pode ser raiz simples e aqui raiz dupla. Isso quer dizer que o nosso item número 1 está errado, que as raízes são reais, beleza? Item 2. A raiz x igual a menos 3 é uma raiz dupla. O item número 2, ele também está errado, porque o menos 3, ele é uma raiz simples, porque ele corta. Quando tangencia, é que a multiplicidade é par. Se o polinômio é da forma P de x igual a x cubo mais bx quadrado mais cx mais d.
Então, A mais B mais C mais D é maior que menos 7. Olha só, não precisa você somar ali os coeficientes, tá? Não precisa você fazer lá. Quer ver? Ó? Quando você tem A mais B mais C mais D, isso aí é igual ao P de 1. Quando você vai lá no polinômio do terceiro grau e substitui o x por 1, então você substitui aqui o x por 1, vai ficar A mais B mais C mais D. Aí você vai lá no gráfico, né? O 1 está por aqui, assim, mais ou menos. Quando você vai descendo, ele está mais próximo do zero. Quer dizer que isso aqui é maior que menos 7. Se isso aí é maior que menos 7, isso significa que o nosso item ele está correto. Beleza? Tá? Então, nosso item está correto. Ele está mais próximo aí do zero. Beleza? Tá? Isso aí é o nosso A mais B mais C mais D. Tá bom? Tudo graficamente, né? Vamos então para o nosso item número 4. Olha o que diz o item 4. Considere a função Q de x. P de x sobre x menos 5. Então vamos lá. Vamos pegar para x diferente de 5. Vamos chamar essa primeira parte. Q de x. Se é o Q de x, você pegou a função lá e dividiu, então você vai ter menos 7 sobre 75, x mais 3, vezes x menos 5. Que 1x menos 5 foi embora, né? E aí agora você vai pegar... Nós vamos pegar agora para o x igual a 5, né? E para o x igual a 5, essa função aí, né? Para o x igual a 5, ela é igual a zero. Vamos ver o que ele continua falando. Em que P de x é o polinômio cujo gráfico está representado na figura acima. Então, Q de x assume seu valor máximo quando x é igual a 1. Meus queridos, o valor máximo, ó, observe que aqui vai ser uma função de segundo grau, uma parábola. Então, vai ser no x do vértice, que é menos b sobre 2a. O x do vértice ali, ele vai ser igual. Ó, quando você multiplicar, como o b e o a vão estar com isso aqui, então você não precisa se preocupar com isso aqui. Ó, tá? Vai ficar ó, x vezes menos 5x mais 3x. Então, vai dar menos 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2a, que vai ser 1. Né? Então, o x do vértice aí vai ser igual a 1. Se o x do vértice é igual a 1, isso quer dizer que o nosso item número 4 ele está correto. Beleza? Então, o item 4 está correto, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Olha só. Dando continuidade, nós vamos falar de alguns teoremas importantes, tá? Teorema das raízes racionais. Se P sobre Q é uma raiz racional na forma irredutível, né? Isso quer dizer que o P é divisor do AN, que é o termo independente, e Q é divisor de A0. Nós vimos isso, né, anteriormente, nas raízes inteiras e raízes racionais. Teorema das raízes irracionais. Se uma equação algébrica de coeficientes racionais admitir a raiz irracional A mais raiz de B, então A menos raiz de B também será a raiz da equação. É como se fosse a ideia lá do número complexo e o seu conjugado, beleza? Teorema das raízes complexas. Se uma equação algébrica de coeficientes reais admitir a raiz complexa A mais BI, então admitirá também a raiz A menos BI, conjugada da primeira, com a mesma multiplicidade. Isso também nós vimos. E o teorema de Bolzano, que é um teorema bem bacana, que é chamado de teorema de Bolzano-Weierstrass. Seja f uma função, né? f de x igual a zero, uma equação algébrica com coeficientes reais, e AB é um intervalo real aberto. Então, se o produto for maior que zero, quer dizer que ambos têm o mesmo sinal. Então, vai existir um número par de raízes ou não existem raízes reais da equação. Se você considerar zero como sendo um número par e é um número par, então vai ter um número par de raiz. 0, 2, 4 e assim vai. Como assim, professor?
olha só. Vamos supor que eu tenha esse polinômio e aqui seja meu eixo x, né? Aí vamos supor que eu pegue isso aqui, ó. Peguei um valor de A aqui e um valor de A aqui. Vamos supor que ambos sejam negativos. Quer dizer que tem uma, duas raízes, tá? Beleza? Ah, professor, e se eu pegar um valor de A aqui, né? E outro valor de B aqui. Se esse produto ele der maior que zero, quer dizer que esses carinhas têm o mesmo sinal, né? Ó, observe que um seria positivo, o outro seria negativo. Observou? Se um é positivo, o outro é negativo, então vai dar sinal diferente. Se der sinal menor que zero, aí no caso, quer dizer que a quantidade de raízes é ímpar. Beleza? Vamos ver isso aí na prática. O transplante de rim, uma alternativa à diálise que pode salvar a vida de uma pessoa, tem sido efetuado com êxito em pessoas de todas as idades. Cerca de 90% dos rins provenientes de doadores vivos funcionam bem um ano depois de terem sido transplantados. Os rins transplantados funcionam por vezes mais de 30 anos, mas a taxa de falência desse órgão transplantado aumenta significativamente com o passar dos anos. Em uma tentativa de se estabelecer um modelo algébrico para se estudar a falência de rins transplantados em determinada população de pacientes, considerem um sistema de coordenadas cartesianas x ou y os seguintes pares ordenados: 0 e 100, 1 e 90, 2 e 86, 8 e 20. Esses pares ordenados são da forma x e f de x, em que f de x indica o percentual de rins transplantados em funcionamento nessa população, transcorridos x anos após o transplante. Então, percentual em funcionamento. Aí, f de x igual a x cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Novamente, uma função do terceiro grau. Ele gosta de uma função polinomial de terceiro grau. O CESP adora, tá? É possível determinar os coeficientes A, B, C e D e concluir que f de x tem a expressão. Olha a expressão aqui. Ó. Essa é a expressão. Para x maior ou igual a zero. O primeiro valor x0, tal que f de x0 igual a zero, indica a falência de todos os rins transplantados x0 anos após o transplante. Com base nessas informações, julgue os itens de 1 a 7 e resolva o item 8. Vamos lá para o nosso item número 1. Segundo o modelo, pelo menos 10% dos rins transplantados permaneceriam em funcionamento 10 anos após o transplante. Vamos lá? Então, nós vamos lá na função e calcular o f de 10. Meus queridos, 10 ao cubo é 1000, então ficaria menos 500. Mais 10 ao quadrado é 100, dividido por 2 é 50, vezes 9. 450, menos 14 vezes 10 é 140, mais 100. Isso aqui, ó, menos 50, menos 190, isso aqui é menos 90. Ele diz que a quantidade que teria aqui representa os rins em funcionamento. Isso deu negativo, meus queridos. Isso quer dizer que o item está errado. Então, item número 1, errado. Tudo bem? Cuidado. Não se deixe enganar. Próximo item, item de número 2. Olha o que o item de número 2 fala. Existe valor real xm, né? Xm, tal que f de x é menor ou igual a f de xm. Então, xm, tal que f de x é menor ou igual a f de xm. Para todo número real x pertencente ao intervalo de 0 a x0. Meus queridos, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando, né, que existe um valor real xm, tal que f de x é menor ou igual a f de xm, para todo número real x pertencente de 0 a x0. Olha só, quando você pega essa função,
Só vou fazer o esboço do gráfico dela aqui. Quando você pega essa função, o gráfico dela começa assim. Ele vem para baixo, porque ele é negativo. Aí ele sobe, né? E vai. O que acontece? Olha só. Eu vou fazer aqui de novo. Ele vem negativo, sobe e vai. O que nós temos aqui nesse gráfico, né? Primeiro, o maior valor dele lá é 100, né? É 100. E nós temos, se ele tem um número inteiro como raiz, esse número inteiro é um divisor de 100, né? É lógico que você vai pegar aqui um número par, por exemplo, né? 2, 4, né? E assim vai. Por exemplo, se você calculasse aí o f de 2, né? Se você calculasse o f de 2 e assim vai, né? Como ele começa negativo, ele está falando, ó, existe um valor xm, né? Com f de x menor ou igual a f de xm. Então, você pode ter aqui. E aí, praticamente, a gente já vai responder o próximo item. Necessariamente, esse polinômio ele tem que ter pelo menos uma raiz real. Se ele tem que ter pelo menos uma raiz real, então, esse x0, ele seria essa raiz. Então, ele diz lá, x0 é essa raiz real, né? Então, nós temos ali um valor de x entre 0 e essa raiz, beleza, né? Que ele diz que seria a falência desses órgãos. Então, vai existir um valor de x menor ou igual, né? A f de x é menor ou igual a f de xm para todo número real. Então, esse f de x aqui, ó, menor ou igual a f de xm, né? Onde o f de xm seria essa parte aqui, ó. Seria essa parte aqui. Então, se você pegar um xm aqui, né? Você vai ter que o f de x vai ser sempre menor ou igual. Isso quer dizer que o item número 2 ele está correto, que é a ideia do teorema de Bolzano, beleza? Olha o terceiro item. Nesse terceiro item, olha o que ele vai falar aí para nós, né? Item número 3. No item número 3, ele fala assim, ó, o polinômio f de x tem pelo menos uma raiz real, respondendo no anterior. Como o grau desse polinômio é 3, grau ímpar quer dizer que tem pelo menos uma raiz real. Por quê? As raízes complexas, elas aparecem aos pares, tá? Aparece sempre ela e o seu conjugado. Isso quer dizer que o nosso item número 3, ele está correto, beleza? Ó, vamos agora para o nosso item número 4. Nosso item número 4, ele fala assim. Pegando aí nosso item número 4. O item 4 fala assim, ó, existe um número real, x1 menor que 0, tal que f de x1 é igual a 0. Então, o que acontece? Nós vamos pegar, por exemplo, ó, o f de x0, o f de 0 é igual a 100. Né? Aí, se você pegar, por exemplo, o f de menos 1, vou pegar ali bem próximo. O f de menos 1. Se você pegar o f de menos 1, aí vai ficar lá o meio. Aí vai ficar mais 9 sobre 2, menos mais 14, mais 100. Observe que ele dá 5, 119. Né? Dá 119. Então, observe que ele vem de lá, ele vem decrescendo. Se ele vem decrescendo, né, ele vem assim,
Porque quando ele corta o eixo y aqui, ele é 100. Quando ele tem aqui o menos 1, ele é 119. Isso quer dizer que essa raiz ela vai estar depois, né? Então, quer dizer que ele não tem uma raiz menor que 0. Quer dizer que essas raízes aí, se eu chamar esse x1 de raiz, ela vai ter que ser necessariamente maior que 0. Isso quer dizer que esse item número 4 ele está errado, beleza? Agora vamos para o nosso item número 5, né? Item número 5. Ele fala assim, ó, se g de x é igual a 2f de x menos 200. Então, vamos ver quem é o g de x. O dobro de, então vai ficar menos x ao cubo. Aí o mais 9x quadrado. Dobra o 14, então menos 28x. E como vai ficar mais 200 menos 200 é zero. Se o v e w são as soluções da equação g de x igual a zero, e se a, b e c são os pontos do plano cartesiano x ou y correspondente aos números complexos u, v e w, respectivamente, então a área do triângulo ABC é superior a 13 unidades. Vamos lá. Você tem aqui, vamos determinar as soluções. Coloco x em evidência, vai ficar menos x quadrado, mais 9x, menos 28. A primeira raiz aqui, que ele está chamando de u, é zero. E as outras você vai obter daqui, ó, menos x quadrado, mais 9x, menos 28, igual a zero. Delta, 81, menos 4 vezes 8, 112. Né? Ó, 81 menos 112 vai dar menos 31. Né? Isso aqui é 31i ao quadrado. Isso quer dizer que as outras raízes, x vai ser menos b, mais ou menos i, raiz de 31 sobre 2a. Né? Ele pediu aí a área. Então, você vai ter a área da seguinte maneira. Vou colocar aqui. Aqui você vai ter o nosso U. Nosso U. Aí o outro, ó, menos 9 mais I, raiz dividido por menos 2, aqui vai ficar, ó, 4,5 é a parte real. E a parte imaginária de um deles de cima vai ficar raiz de 31 sobre 2. E o conjugado menos raiz de 31 sobre 2. O triângulo vai ser esse aqui. Esse, né? A área dele vai ser a base, que é a raiz de 31, vezes a altura, que é 4,5 sobre 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer lá, ó, 4,5, tira a raiz de 31. 31 raiz vezes 4,5 dividido por 2. Isso dá 12,52. 12,52. E 12,52 é inferior a 13. Isso quer dizer que o item número 5 também está errado, beleza?
Vamos para o nosso próximo item. Item 6. A função h de x definida por... Então, vamos lá. Ó. Item número 6. H de x definida por f de x menos 100. Quando você pega f de x menos 100, então vai ficar só aquele... Aí dividido por x vai ficar, então, menos x ao quadrado sobre 2, mais 9 sobre 2x, menos 14. Isso para x diferente de zero. E menos 14, se o x for igual a zero. É decrescente, blá, 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 blá. Vamos ver, olha só. Vamos pôr no gráfico aí. Y e x, né? Ó, quando você pega aqui, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Vai ficar menos 9 sobre 2, dividido por 2 vezes menos 1 sobre 2. Então, ele vai dar 9 sobre 2. Então, está aqui. 9 sobre 2. A parábola, né, ela tem a sua concavidade voltada para baixo. Então, né, vamos ver o delta aqui como que vai ficar. O delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 81 sobre 4. Menos 28. Isso é negativo. Então, quer dizer que ela vai ficar assim, ó, flutuando. E quando for zero, né, vai ser menos 14. Isso quer dizer, ó, que ela é crescente antes e decrescente depois. Então, quer dizer que o item está errado. O item colocou o contrário, tá bom? Vamos para esse item 7, o último item aí de julgar. Olha o que ele fala nesse item número 7. Se alfa, beta e gama são as três raízes do polinômio f de x, né? Então, alfa mais beta mais gama é igual a 9. Meus queridos, olha só. Alfa mais beta mais gama são as raízes, né? E as raízes é menos b sobre a. Isso quer dizer que fica menos 9 sobre 2 dividido por menos meio. Isso aqui é 9. Bacana. Então, até aqui, ok. Isso permite concluir que os pontos R e ST do plano cartesiano x ou y, correspondente aos números complexos alfa, beta e gama, respectivamente, são os vértices de um triângulo equilátero, cujo centro de gravidade está na origem do sistema de coordenadas. Meus queridos, olha só. Isso não permite concluir, né? Isso não permite concluir. Teríamos que achar essas raízes, né? Teríamos que achar essas raízes para ver se a distância entre essas raízes é constante, beleza? Então, não é isso que permite concluir, por isso que o item 7 ele está errado. Item 8 e último aí. Se alfa, beta e gama são as três raízes do polinômio h de x, então vamos ver quem é esse polinômio h de x. O h de x é igual a menos 2 vezes aquilo. Então, vai ficar x ao cubo, positivo. Vai ficar menos 9x quadrado. Vai ficar mais 28x. E vai ficar menos 200. Esse é o h de x. Calcule o valor disso, meus queridos. Olha o que é isso. Quando você pega 1 sobre alfa mais 1 sobre beta
mais 1 sobre gama. Vamos fazer isso aqui primeiro. Isso aqui é alfa vezes beta vezes gama. Divide lá, vai ficar beta vezes gama, alfa vezes gama e alfa vezes beta. Isso aqui, meus queridos, é a soma do produto 2 a 2, que é C sobre A. E aqui é o produto das 3 raízes, que é menos D sobre A. Cortando A com A, nós ficamos com menos C sobre D. Aí, quando você pega e eleva esse menos C sobre D a menos 1, quer dizer que fica menos D sobre C. Quem é o D lá? É o 200, negativo. Então, vai ficar 200 positivo. E o C é 1, né? E o C é 1. Beleza? Cadê? Perdão. O C é 28, né? Então, o C é 28. O A que é 1. Aí ele pede aí, né, para a gente multiplicar isso. Deixa eu ver. Menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. Aí ele pediu para você multiplicar esse valor por 100. Meus queridos, multiplicando isso aí por 100, ó, vai ficar 20.000 dividido por 28. Isso dá 714. 714 feio. 714,28. Como ele pede para marcar centenas, dezenas de unidades, despreza a parte fracionária, caso exista 714. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Carlos Sbrobel. Aquele abraço. Beijos do mago. Tchau.